A pessoa desencarnou bem doente, mas com mágoa ou raiva de alguém. O que o Espiritismo diz sobre? Bom, para começar, a forma como a pessoa desencarna não influencia muito. O que influencia é a forma como que a pessoa levou a vida ao longo do período todo, né? As ações que ela teve, o que ela se arrependeu ou não, a maldade que ela tem, o que ela desejou para os outros e o que ela efetivamente fez. Então não adianta nada o cara desencarnar super bem, no melhor hospital do mundo, super tranquilo, de velhice. Se ele teve uma vida ruim, ele vai cair fritando no umbral e sofrer um monte. Ao passo que aquele que pode tomar 10 tiros, se realmente tem mérito, inclusive muitas vezes ele é desligado antes de morrer. Ele é desligado, existe isso sim, mas só para os espíritos que têm o mérito, em acidentes, etc. Espíritos bons, eles são desligados milésimo segundo antes de morrer. Agora os ruins não, pelo contrário. As pessoas que fizeram maldades vão sofrer não só naquele momento, como o resto do tempo. Isso é verdade. O que acontece com a pessoa que desencarna com mágoa de outra pessoa? Se ela não está muito bem, ela pode vir a se tornar uma obsessora, viu? E aí começa a perseguir o outro que está encarnado. Então é muito complicado, porque no mundo espiritual tudo é muito mais potencializado. Então se a pessoa fica com raiva e fica pensando nisso, vamos dizer assim, a visão dela se perde, ela fica só focada naquilo ali. E pela lei da atração ela pode aparecer do lado da pessoa e começar a obsediá-la. Então não é interessante de forma alguma a gente ter mágoa, raiva, nada desses sentimentos. Deixa para trás e segue a sua existência. Né? Cada um faz as coisas e vai ter que levar as consequências com isso. Deus vai cobrar todos que fizeram, que agiram de forma errada. Então a gente tem que seguir a nossa vida e não se preocupar com isso. E não ficar levando esses sentimentos que são pesos inúteis, que fazem muito mal pra gente, inclusive, né? É como viajar levando uma pedra. Não vale a pena. Larga a mão, segue sua vida. Um dia em espírito, podemos falar com Jesus pessoalmente? Bom, isso vai acontecer sim, com certeza. Entretanto, só quando você atingir certo nível evolutivo, não é fácil, porque precisa ser um espírito mais top, né? Tipo um Chico Xavier. Não que Jesus não tenha essa capacidade. Se Jesus quiser, ele fala com todo mundo ao mesmo tempo, com assuntos diferentes e tal. Só que, pela hierarquia, a gente não se porta diretamente a Jesus. Jesus se faz presente pelos bons espíritos. Por isso que eu falo assim, na igreja evangélica, por exemplo, o cara fala, falei com Deus. Não é Deus que fala com ele. São os bons espíritos e eles falam em nome de Deus. Então ele pode até, vamos dizer, fingir que é Deus por causa da crença daquela pessoa, para poder fazer com que as coisas aconteçam ou falar mensagens importantes. Então esses espíritos, eles não estão errados quando eles falam em nome de Deus. Allan Kardec mesmo fala isso. Posso usar roupa de um desencarnado? Poder, você pode. E ela contém a energia das pessoas, mas também não é algo tão forte assim, né? Então eu até recomendo assim, tomar cuidado com esse negócio de comprar roupa em brechó e tudo mais. Não estou dizendo que não deve, mas que as coisas das pessoas, elas contêm energia, os livros, etc. Então, sei lá, né? Se você se sentir mal por algum motivo, não use. E com o tempo a energia da pessoa vai saindo e vai ficando a sua, né, na realidade. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, no sentido de que se você perceber que algo está errado, tome cuidado. Até quando você vai num brechó comprar uma roupa, tenta sentir pelo menos se aquela roupa não está contaminada. Se ela for de alguma pessoa que está emanando uma energia muito ruim, com certeza essa pessoa contaminou essa roupa. E ao utilizá-la, você vai começar a se sentir mal por conta disso, entendeu? Porque é mais fácil vermos pessoas de má índole se darem bem do que as pessoas boas. Pessoal, é claro que assim, primeiro é bom a gente frisar que todas as faltas contra Deus, contra as leis de Deus, vão decair sobre a pessoa vai ter que pagar por isso, isso é inevitável, tá bom? Mas de fato a gente vê pessoas de má índole se darem melhor de várias formas, porque as pessoas, elas utilizam qualquer meios para chegar nesses pontos, entendeu? Então, se alguém quer prejudicar o outro, vai lá e fala mal. Se alguém quer... a gente vê de fato, né? Mas isso é permitido pelos espíritos superiores, principalmente, na verdade, principalmente não, todas as vezes. Porque as pessoas de bem têm expiações, então ela permite que essas pessoas que têm más intenções fazerem o mal, mas elas vão ter que pagar por isso. E para aquelas pessoas que estão passando por essas consequências, elas estão pagando seus débitos. Então isso faz parte da sociedade. É uma forma de evoluir.
Fale sobre as mães narcisistas. Infelizmente não tem como me afastar dela e penso em suicídio. Ó, só para começar uma coisa. Isso é o básico do básico. Nunca que uma pessoa que se suicidou não se arrependeu. Porque você tem um problema assim, você vai ganhar um problema assim. O menor dos problemas vai ser uma mãe narcisista pro lugar onde vai um suicida. É muito pior, é um lugar terrível, as pessoas se arrependem. E o pior, você vai ter que passar por isso de novo. Novamente, reencarnar com a sua mãe narcisista. Porque você não é inocente. Senão não teriam colocado você como uma mãe narcisista que faz você sofrer, que te aperta. Isso não é sem querer. As coisas não acontecem sem querer. Deus não erra nesse aspecto. Você tem que passar por isso. Claro que você, se você puder se afastar, você faça. Se você não puder, vai ter que aprender a conviver. Não tem jeito, é inevitável. Se você se suicidar, você vai ter um problema muito pior. Vai passar anos sofrendo de várias formas e ainda vai ter que reencarnar com a mesma pessoa. Então, Edu, quando a pessoa desencarna, ela pode ficar vagando aqui na Terra, achando que está viva ainda? Com certeza. Cuidado, hein? Cuidado para não acontecer isso com você. Eu vou te contar uma história, porque eu já contei várias vezes. Eu estava num prédio que tinha sido construído tipo há uns 2 anos, e aí, o que aconteceu? Eu vi um espírito lá, e ele achou que ele estava trabalhando. Era um pedreiro que morreu durante as obras, desculpa aqui a ondulação, é porque eu estou na estrada. Ops. E aí, esse pedreiro, ele achou que ele estava trabalhando, que ele estava vivo. Isso acontece muito com quem é materialista. Não que aquela alma não era do mal, mas ela estava muito ligada na matéria. E por ela ser assim, está muito ligada na matéria, ela não consegue se desprender e seguir o espiritual. Isso acontece muito com ateus, viu? Muitos ateus passam por isso, ou coisas parecidas, né? Que não é bem uma penalidade de umbral, mas também não é muito legal, né? Você ficar meio perdido. Se o que se faz você paga da mesma forma, isso não se tornaria um ciclo interminável, com certeza, mas não é bem assim. Vamos imaginar o seguinte, a gente não viu recentemente um monte de casos assim, uma pessoa vai lá e abusa sexualmente da outra, certo? Joãozinho abusou sexualmente da Maria. O que vai acontecer com o Joãozinho? Ele vai reencarnar de novo e ele vai ter que passar por coisas parecidas com o que ele fez, certo? Normalmente parecida, ou no mesmo peso. E aí, outra pessoa que causou aquilo com o Joãozinho vai ter que passar por aquilo também. E por assim vai. Então o ciclo ele é interminável no sentido da ação. Mas o Joãozinho ele vai se recuperar daquilo e ele já vai estar mais evoluído e ele não vai mais cometer essa falha. Entendeu? Então, e aí o cara que fez no Joãozinho também vai ter se recuperado, não vai mais cometer essa falha. Mas o negócio sim, porque é a evolução. As pessoas precisam passar por isso para aprender. Edu, quando eu morrer, vou poder comer e não engordar? Não. Por quê? Você não vai comer quando você morrer. Porque a gente não tem comida no mundo espiritual. Claro, tem umas sopas, umas coisas assim, mas não há necessidade de ter alimentos físicos no mundo espiritual. Nem espiritual, nem de outro tipo, né? Porque na realidade a gente precisa de alimentos quando a gente está aqui, encarnado, vivo fisicamente, para poder manter o nosso corpo ativo, né, para poder suprir as nossas demandas biológicas. Mas a partir do momento que a gente está lá no mundo espiritual, a gente não tem mais essa necessidade. E aí sim você vai poder emagrecer. Tô brincando, brincadeira. Mas assim, na verdade vai, né? Porque lá você pode escolher seu corpo. Então não vai ter problema. Mas é isso aí. Mas comer é muito bom, com certeza. Eu gosto demais. Mas eu tenho que me controlar muito, porque eu tenho tendência a engordar. É normal na fase da velhice as pessoas verem espíritos que estão preparando para buscar a pessoa? É normal sim. Quanto mais doente você estiver, mais perto do plano espiritual você está e mais desligado do teu corpo físico você está. E também tem outra coisa que acontece muito, você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha em um hospital. Todo mundo vai falar que isso acontece muito. As pessoas começam a ver aqueles espíritos que estão vindo buscar no seu leito de morte. Mesmo aqueles que nem acreditam em espíritos, mesmo aqueles ateus, mesmo aqueles que não têm sensibilidade, tá? Aí é claro, ela vai relatar que ela está vendo os parentes dela. Isso as boas, que têm mérito. E aqueles que não têm mérito vão fritar no umbral. Aí eles estão recebendo a visita dos capetinhas. Eles se sentem mal, se desesperam. Eu vi até um corte esses dias, né? Então o cara tá lá morrendo e de repente começa a ver um monte de demônio que tá indo buscar ele pelas coisas que ele fez durante a vida dele, né? Meu amigo se suicidou. E um dia antes ele estava muito feliz. Por quê?
Na verdade ele não estava muito feliz, ele estava fingindo que ele estava feliz, né? Mas vale lembrar que tirar a própria vida é um crime terrível que nunca deve ser feito, com graves consequências. A pessoa fica muitas encarnações, ela reencarna com problemas mentais ou com outros problemas bem graves, e por várias encarnações ela fica pagando pelo seu erro, né? Além do fato dela ir para um umbral, sofrer muito, N coisas que podem acontecer. Ela pode ficar no túmulo dela, passando por tipo 30 anos dentro do túmulo, sentir os bichos comerem os seus restos mortais. Por exemplo, no Memórias de um Suicídio, o cara deu um próprio tiro na cabeça e ficou sangrando por 40 anos seguidos. É uma coisa bem complicada, né?